gente vai lá para São Paulo, gente, porque foi cassado o mandato do vereador Camilo Cristófaro por quebra de decoro parlamentar no episódio em que ele teve um áudio vazado no plenário da Câmara Municipal usando uma frase que foi dita como racista. O contexto deste episódio é uma reunião da Câmara em que muitos vereadores participaram de forma online, modalidade muito adotada durante a pandemia e que ainda é permitida em muitas casas legislativas do país. Ao participar dessa reunião, o vereador foi flagrado nesta frase e neste contexto. Quem está com a gente e explica a situação é o repórter Ederson Riesen, falando direto de São Paulo. Ederson, é a primeira vez que um vereador perde mandato por racismo na capital paulista? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde para vocês, Loli, Alessandra, e também para os ouvintes. Foi a primeira vez que um vereador de São Paulo perdeu o mandato por causa de um ato racista. Ele se tornou o terceiro vereador cassado da história da Câmara de São Paulo. Os outros dois casos tinham sido em 99, quando dois parlamentares se envolveram na máfia dos fiscais, que na época cobrava propina de comerciantes da cidade. Bom, ontem as galerias do plenário da casa ficaram cheias para a sessão de votação do relatório final da Corregedoria, que pedia a cassação do mandato de Camilo Cristófaro do Avante. A Câmara tem 55 vereadores, portanto eram necessários 37 votos. Dos 55 não podiam votar o acusado e também a vereadora Luana Alves do PSOL, que fez a denúncia. Uma vereadora do Podemos não compareceu. Então, dos 52 votos possíveis, 47 foram favoráveis à cassação. Foram registradas também 5 abstenções e nenhum vereador votou contra a cassação de Camilo. Todo esse processo foi motivado por conta de um áudio vazado do vereador durante uma sessão da CPI dos aplicativos em maio do ano passado. Era uma sessão remota e, no decorrer das atividades, o vereador deixou vazar um áudio em que disse, abre aspas, eles arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Fecha aspas. Depois dessa fala, foram feitas representações cobrando uma punição a Camilo. Um ano depois, o plenário da casa aprovou o parecer que permitiu que o processo avançasse e, a partir daí, houve então uma investigação por parte da Corregedoria da Câmara. Ontem, antes da votação, a defesa do vereador teve 2 horas para apresentar os argumentos. O advogado pediu o arquivamento do caso, que não aconteceu. Ele também disse que a fala do vereador foi infeliz, mas que foi tirada de contexto e que foi direcionada a um amigo de longa data. Camilo Cristófaro também usou a tribuna para se defender. Ele disse que não estava sendo julgado, mas sim executado ali naquela sessão e usou o argumento de que convive diariamente com pessoas pretas e que no gabinete dele 60% são pretos. Camilo Cristófaro tem 62 anos e estava no segundo mandato dele na casa. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016 e depois foi reeleito nas eleições de 2020. Para o lugar dele, o presidente da Câmara, Milton Leite, do União Brasil, convocou o suplente, doutor Adriano Santos, do PSB. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ederson. Que esse caso, gente, acabe também servindo de lição para outros parlamentares que insistem nesse tipo de infração, que sirva de lição também para outras pessoas, né, que acham que está tudo bem fazer esse tipo de comentário racista e que outras pessoas que ainda usam esse tipo de justificativa, né, eu emprego pessoas pretas, eu convivo com pessoas pretas trabalham no meu gabinete. Isso não é justificativa, tá? Racismo pode ser racismo mesmo você convivendo com pessoas pretas, empregando pessoas pretas, fazendo tudo isso aí que o parlamentar disse que fazia, é racismo do mesmo jeito. E aí, gente, a gente precisa identificar essa situação, punir e entender com ela, crescer, que a gente não pode mais fazer esse tipo de coisa. Não há mais espaço para esse tipo de atitude. É preciso identificar e é preciso mudar. Para combater comportamentos racistas, a gente precisa de 2 caminhos principais. Um caminho é a educação, por meio de uma escola esclarecida, de uma escola que ensine e que forme cidadãos respeitadores das mais diversas formas de existência que existem. Então, é preciso ter uma escola clara, consciente, é preciso que a educação faça a sua parte. Esse é um caminho, talvez o principal. E um segundo caminho muito importante também é a coerção, é a punição, é implantar sanções a pessoas, a empresas, a órgãos que tenham posturas racistas. É o caso deste vereador que agora perde o seu mandato na Câmara de São Paulo.